Agora, você falar o diagnóstico para o paciente, né? Existem alguns momentos que isso pode ser bacana, pode ser viável, pode ser legal, pode ser bom para o paciente. O paciente entendeu o seu funcionamento. Então, assim, quando eu tenho o diagnóstico de ansiedade social, de pânico, um diagnóstico de depressão e por aí vai, né? Pode ser muito válido para o paciente ter esse diagnóstico, porque fica mais fácil dele entender o seu funcionamento, dele notar, poxa, é assim mesmo que eu funciono, faz todo sentido para mim. Quando a gente fala principalmente de transtornos de ansiedade, quando você dá o diagnóstico, você já explica mais ou menos ali aquele funcionamento, né, daquele transtorno. E para o paciente faz muito sentido. Nossa, realmente é assim que eu funciono e tal. Então isso dá uma luz maior, principalmente quando a gente está falando de um paciente que às vezes não consegue entender o que está acontecendo com ele, né? Não entende o que acontece com ele, se cobra por estar tendo esses pensamentos, por estar tendo esses comportamentos e por aí vai, achando que é só com ele que acontece isso e tudo mais. Então, quando você passa o diagnóstico dessa maneira, isso ajuda. Né? Isso ajuda o paciente também a entender que ele faz parte de um todo, né? Que tem outras pessoas que têm isso também, que existe uma explicação para o que ele tem e coisas assim. Então isso é muito válido. Quando a gente fala, por exemplo, de um paciente depressivo, onde ele se culpa por tudo, ele acha que ele é uma pessoa terrível, que ele é responsável por tudo de ruim que está acontecendo com ele, quando você dá o diagnóstico para ele, explica o funcionamento da depressão e coisas nesse sentido, ajuda ele a ver que o que ele sofre, os pensamentos dele e tudo mais, tem mais a ver com a depressão, com o transtorno dele, do que com ele. Então isso é muito válido. Isso é muito válido, né, para o paciente, para ele conseguir separar as coisas. Ele tem sim uma responsabilidade, tá, um papel para melhorar, para fazer, para colocar em prática, para poder melhorar. Mas grande parte das coisas que acontecem com ele, às vezes não é culpa dele, tem a ver com o histórico da vida dele, coisas nesse sentido, onde foram aí juntando e formando suas crenças disfuncionais, aonde despertou esse transtorno. Aí é uma coisa que ele não tinha o que fazer. Aconteceu, ele não tinha como controlar isso. Mas agora ele pode fazer alguma coisa para mudar isso. Mas enfim. Então o paciente entender o seu funcionamento é um momento aí que dar um diagnóstico pode ajudar o paciente. Depois, ele entender que a culpa é da doença, do transtorno e não dele, como eu já falei, pelo jeito eu juntei dois aqui ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entender que há soluções comprovadas cientificamente, né? Então, assim, porque se a gente tem, tá, então se eu coloco o paciente naquela caixinha, tá, então você tem depressão, por exemplo, é mais fácil de eu falar para ele, olha, você tem depressão e a depressão ela é muito tratável, né, com a terapia cognitivo comportamental, uma das terapias que mais ajudam os pacientes depressivos e blá 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 blá. Então, é uma coisa onde você consegue trazer dados para o paciente e mostrar para ele que cientificamente ele tem solução. Porque se você não tem nenhum diagnóstico, você fica mais no geral. E também você pode falar, olha, a terapia realmente ajuda as pessoas, de modo geral, eu tenho comprovações disso, só que fica ainda muito vago. Né? Agora, se você tem um diagnóstico específico, você pode até provar com artigos científicos, você pode provar com várias outras coisas, né, para o paciente que sim, existe essa solução, tá? Existe a solução para o que ele vive. Isso é muito importante. Então, entender que há soluções comprovadas cientificamente. Outra coisa, outro momento que pode ajudar o paciente a ter um diagnóstico é calma aí que eu confundi aqui. É entender menor ansiedade com o seu diagnóstico, né? Então, às vezes ele fica muito, ai meu Deus, o que será que eu tenho, né? O que será que eu tenho? Deve ser uma coisa terrível. Ah, meu Deus, eu sou louco. Tem esses preconceitos ainda, né? Ah, é porque eu preciso de ajuda e não sei o que tal. Então ele fica muito ansioso com o que ele tá vivenciando. Até quando a gente traz, por exemplo, que na terça-feira a gente fez uma live muito bacana foi um bate-papo com a psicóloga Keline, que tem até um canal no YouTube, vocês às vezes até conhecem, tal, que é Com Você Psicologia, muito bacana que a gente falou sobre o toque, né, sobre o toque e o tratamento do toque na TCC e tal, muito legal. E essa questão, por exemplo, do paciente entender, né, poxa, então esses meus pensamentos obsessivos que eu tô tendo não quer dizer que eu, né, tô enlouquecendo, que eu tô perdendo o controle e tal. Na verdade é uma coisa normal, é só que eu tô, sabe? Então o paciente, ele entendendo isso, diminui a sua ansiedade. Então ele tendo um diagnóstico e você explicando um pouco mais sobre esse diagnóstico para o paciente, ajuda ele a ter menos ansiedade quanto ao seu diagnóstico, quanto ao seu sofrimento e coisas nesse sentido. Então isso é bacana. Outra coisa que pode ser bom para o paciente
é uma maior aceitação aí no tratamento. Então, você mostrando para ele que você sabe o que ele tem e que você tem comprovação de que como ajudá-lo, né, que é possível ajudá-lo, que você sabe como ajudá-lo, tudo mais, ele tem uma maior aceitação no tratamento, no sentido, tá, então você sabe que eu tenho, ok, então agora eu quero buscar uma ajuda, vamos sim fazer o tratamento, porque eu quero me livrar disso, sei lá, quero trabalhar com isso. É que se livrar, a gente não vai se livrar, né, isso não existe, mas enfim. E depois também saber que os outros também passam por isso, como eu já comentei. Isso é muito válido, porque se existe um diagnóstico, se existem critérios, né, de avaliação ali, isso mostra que foram feitos vários estudos, várias pessoas passaram aí por isso para terem esse diagnóstico. É igual, por exemplo, uma gripe, uma pneumonia, coisas assim. Existem os sintomas que você vai observar para definir que a pessoa tá com gripe, que a pessoa tá com pneumonia, tá com isso, tá com aquilo. Né? Nos transtornos mentais é do mesmo jeito. Então mostra que ele não está sozinho, não é uma coisa louca que ninguém sabe como resolver. Né? Então isso é muito bacana.